Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações do Banco do Brasil, BBAS3, pregão desta quinta-feira, dia 21 de janeiro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado. Você pode aproveitar toda a parte de análise também disponível aí a programação aqui do meu lado. Na análise especial, o foco é fazer uma leitura geral do ativo, desde o longo prazo até o curto prazo. O longo prazo a gente passando ali pelos gráficos anual e quadrimestral, depois vindo ali para a questão de médio para longo prazo, olhando um pouco mais para o gráfico mensal. Gráfico semanal, que aí focaria um pouco mais na questão do curto a médio prazo, e no curtíssimo a curto prazo, o gráfico diário. Então, passando em cima desses papéis para ter um panorama geral para diferentes perfis de investidores, a leitura que eu tenho em cima do cenário de Banco do Brasil, BBAS3. Lembrando que é uma avaliação em cima de análise técnica, que é a minha especialização. No decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, compartilhe com um amigo, agradeço demais. Aqui nós temos uma tendência de alta, onde no ano passado tivemos uma queda, que a ação teve uma queda de 24%, perdendo a mínima do ano passado. Foi em relação ao banco, ao Bradesco e Itaú, o banco teve uma perda um pouco maior no sentido de perda de força, e nesse ano segue caindo 11,77%. A expectativa pelos anos aqui que teve uma desvalorização mais forte e teste ali basicamente se aproximando ou testando a média móvel de 13 períodos, é do ano seguinte ser um ano mais positivo. Esse ano aqui, por exemplo, teve uma alta de 117%, esse aqui teve uma alta de 98%. Então fica-se uma expectativa, lembrando que esse ano aqui, ele também veio para baixo, ele abriu caindo. Então só pegando aqui, esse ano aqui, ele chegou a estar com queda de 13%. Esse ano aqui chegou a ter queda em torno ali de 15%, que está se aproximando aqui na faixa de 11,8%. Mas mantendo a expectativa para cima. Só que lógico que a gente vai avaliar se está próximo mesmo de gerar um sinal de alta e que momento gera esse sinal de alta. Eu vou mencionar isso aqui nessa análise. Então temos uma tendência de alta de prazo maior, mas ainda dentro de um processo de queda, mas estatisticamente com a expectativa um pouco maior para cima, e a gente precisa olhar para os gráficos menores se essa expectativa está permanecendo aí sendo para cima mesmo, vai de replicar a estatística. Olhando para o gráfico quadrimestral, a tendência quadrimestral representa cada barra dessa aqui, cada candle desse aqui representa 80 pregões, 80 dias úteis. Aqui a tendência vinha sendo a tendência de alta, quando vem aqui embaixo e perde a mínima desse fundo, fica com a tendência mais indefinida. O que vai trazer um aspecto mais positivo de retomada realmente de voltar a ter um viés mais de alta e representativo aí de poder romper até a máxima histórica, que está agora localizada aqui na casa dos 52,86, é ver um fechamento aqui, um fechamento de um determinado candle acima aí de um patamar em torno dos R$ 38,10, seria algo mais relevante, ou seja, um candle desse aqui. Por que eu digo isso? Porque se olharmos o histórico da ação, são pouquíssimas as vezes que ficou para baixo da média. Aqui para trás tem um tempo ali abaixo da média. Na hora que volta para cima da média, que gera o sinal um pouco mais relevante de se ter algo para cima. Aqui também nessa crise aqui, que teve uma queda ali na faixa de 66%, essa aqui gerou uma queda ali na faixa de perto dos 60%, aqui também ficou abaixo da média, como ficou aqui já são 2 candles abaixo da média, e no terceiro já voltou para cima, gerou a superação e fechamento para cima da média. Seria bom isso acontecer, porque aumentaria justamente a chance de se engatar um movimento de subida. Aqui quando voltou para baixo da média, já volta na sequência para cima e gera movimento para cima. De novo, quando vem para baixo da média, que 2 vezes aqui para baixo da média, da máxima aqui até para a mínima, 63%. Então está parecido esses recuos aqui, esse aqui e esse aqui estão parecidos com esse recuo aqui em termos percentuais, e até mesmo no comportamento de ter ficado ali abaixo da média. E esse candle, o seguinte, gerando a superação da máxima e fechando acima da média, que aí desencadeia também um cenário mais positivo para cima. Então, de maneira geral, aqui seria um ponto de rastrear um fechamento aí
desse candle aqui para cima da média e melhor ainda se for para cima da região dos R$ 38,10. Por enquanto, superou a máxima, legal, sinal de fundo, mas está perdendo força ali em cima da média móvel de 3 períodos. Então é importante a gente monitorar no prazo abaixo para ver o que está acontecendo, no sentido de qual o sinal de alta que precisa acontecer num gráfico, por exemplo, ou mensal ou semanal, para que reforce essa chance de ter um bom sinal aqui e aumente a expectativa de subida do papel, visto que pelo gráfico quadrimestral a tendência ficou indefinida. Os principais suportes dessa periodicidade aqui fica ali na faixa dos R$ 31,14. Depois a gente vai falar um pouco mais aqui na região dos R$ 28,92 e abaixo disso, lá mais embaixo, perto dos R$ 25. No gráfico mensal, então a gente no longo prazo a gente tem uma tendência de alta no anual, mas está dentro ainda de uma sinalização de possível movimento de baixa aqui do anual. Possibilidade de ter um movimento de baixa. Então essa é a sinalização que nós temos aqui, só que seja 4 anos para cima teve essa sinalização, possibilidade de voltar a subir. Aqui também teve um longo movimento de subida, teve uma sinalização de baixa, mas voltou a se recuperar, voltou a ter movimentação para cima. Vamos ver se acontece isso agora. No mensal, cada barrinha dessa, lembrando, representa o comportamento do preço de Banco do Brasil em um mês. A última informação que nós temos aqui é de estar dentro de uma tendência de alta, por esse movimento ter superado o topo anterior e esse fundo está acima desse fundo anterior, ou seja, topos e fundos ascendentes. Tendência de alta, mas que gera, neste momento, nesse mês, um sinal de fraqueza dessa tendência. Por quê? Porque a ação conseguiu gerar, no mês de dezembro, a recuperação da sua tendência de alta, que ficou aqui para uma tendência de baixa, com topo e fundo descendente, ou basicamente com topo duplo, vou colocar até em vermelho aqui, ó, algo nesse sentido, vou deixar até um pouco mais para cá para não ficar reto, e conseguiu reverter isso aqui para cá, só que ainda dentro desse grande movimento de baixo que torna ela menos relevante. Mas o fechamento de dezembro foi um bom fechamento, fecha para cima da média, fecha para cima da máxima desse topo anterior, só que esse mês já gera um sinal de perda de força porque perde a mínima justamente do mês, que representou a retomada da tendência de alta. Então fica ainda dentro de uma tendência de alta, só que com um sinal de enfraquecimento dessa tendência. E onde isso está acontecendo? Onde entrou essa pressão vendedora? Em uma região aqui de resistência, que antigamente era um patamar de resistência e volta a funcionar também como um nível de resistência ali em torno dos 39,87. Depois disso teria aqui uma resistência ali intermediária 41,31 e na sequência 43,70. Nesse momento está apontando mais para baixo, com essa perda aqui. Se fechar esse mês de janeiro abaixo da média, abaixo da mínima do mês de dezembro, que 34,25, e na sequência, no mês de fevereiro, perder a mínima desse mês, traz um sinal ainda mais de perda de força dessa tendência. Faz um fechamento acima, volta para baixo, chamado falso rompimento, deteriorando a expectativa de alta, mas vamos ver se no gráfico semanal consegue gerar esse sinal de alta. Olhando para o gráfico quadrimestral, olha lá, a perda de força que está deixando essa sombra superior é justamente esse candle aqui desse mês, que está gerando esse sinal mais negativo. Está em cima de um patamar basicamente de suporte. Aqui no mensal tem um suporte ali na faixa dos 33,78, abaixo disso 32,86 e depois lá na faixa dos 29,40. Lembrando que para anular completamente a tendência de alta, teria que acontecer o quê? Esse movimento aqui, ó, vem para baixo e perde essa mínima aqui. Esse seria o principal sinal de mudança da tendência, voltando a ficar mais com viés negativo, apesar de ser uma tendência, iria ficar uma tendência indefinida, mas o viés seria um pouco mais de baixo. Olhando agora para o gráfico semanal, então já mencionei a questão de suporte, já mencionei a questão aqui de resistência, a questão da tendência, posso até falar aqui na questão de projeção de alta. Pegando aqui a projeção de alta, primeiramente é uma projeção alternada, o objetivo primeiro inicial aqui de 40,79, a projeção de 61,8% desse movimento, projeção aqui, e o segundo a projeção lá na faixa dos 50,43, que seria todo esse movimento aqui projetado a partir dos 28,94.
Uma projeção intermediária aqui, que é a projeção clássica, lá na faixa dos 52,64, que é basicamente na máxima histórica, testando ali a máxima histórica, a projeção clássica deste pivô aqui de alta. A projeção desse movimento a partir dos 37,35. Importante então para esse papel aqui no gráfico mensal, conseguir se recuperar até o fechamento desse mês, terminando o mês acima da média móvel de 13 períodos, ali para cima da região dos 35,20, 35,30, e não perder em fevereiro a mínima desse mês. Isso é algo positivo. Indo para o gráfico semanal, a tendência ainda é uma tendência mais de alta, vem aqui em cima e voltando forte para baixo. Ele está basicamente detonando aqui 1, 2, 3, 4, 5, quase 6 semanas em apenas basicamente 2. Muito forte, só que está num ponto importante, que é essa região aqui de 3 topos anteriores do gráfico semanal. Quando falo importante, é um ponto que pode frear a queda e reverter esse atual movimento de queda. Mas para emitir algum sinal contrário, algum sinal que represente força por parte dos compradores, que nesse momento o sinal que está sendo emitido aqui é mais de força por parte dos vendedores, que vai deteriorando justamente a questão da tendência lá do gráfico mensal, deixando ela um pouco mais fraca, e aqui do semanal representando muita força e consequentemente trazendo expectativa até um pouco mais baixista, de poder testar suportes como 33,60 seguido de 33,28. Abaixo disso o gap que está aqui aberto, lá na casa dos R$ 30,90. Qual o sinal então que deveria acontecer aqui para trazer até uma oportunidade de compra? Dalton, você compraria pelo gráfico mensal? Primeira pergunta, né? Você compraria aqui pelo gráfico mensal e se ativa agora? Não compraria. Com esse sinal aqui, eu abortaria a compra em BBAS3, iria para outro banco. Né? Igual tem na carteira perspectiva, tem outros bancos que estão fazendo parte na carteira perspectiva, como o BPAC11 e BID11. Compraria aqui agora? Não faria essa entrada. E se eu tivesse comprado nessa ação, se fechar um mês desse jeito aqui, eu daria uma olhada para ver se tem outro ou banco mais bem configurado que essa ação do que BBAS3 para eu reposicionar o capital para lá, ou simplesmente encerraria a posição e ia para outro ativo, não necessariamente do setor financeiro. Então é importante que venha trazer um fechamento mais para cima para poder manter em uma posição comprada de prazo maior em BBAS3. Dalton, você compra a ação aqui pensando no curto para médio prazo pelo gráfico semanal para pegar um movimento de subida? Ainda também não. Por quê? Porque se eu tenho um sinal lá de baixa no prazo maior, que é o gráfico mensal, eu preciso ver um sinal que cadê os compradores, né? De aparecer os compradores. O motivo da gente estar olhando aqui para o gráfico é rastrear a força de comprador e vendedor. Então, preciso ter um sinal de força por parte dos compradores. Qual o sinal de força por parte dos compradores? Primeiro, reagir um pouco nessa semana e na próxima semana voltar e fechar para cima das médias. Se fechar acima dos R$ 36,00, melhor ainda. Candle de força, aí sim, na superação da máxima, quebrando a sequência de máximas descendentes, superação da máxima da última semana de janeiro, abriria compra dessa forma. Aqui tentando pegar o que é uma operação mais de position trade, de durar umas 3 a 10 semanas nesse papel. E o que seria mais negativo aqui? Ela manter um fechamento forte, como foi esse aqui, mais próximo da mínima, e semana que vem perder ainda a mínima dessa semana. Reforçaria um pouco mais a chance justamente de buscar os próximos suportes que eu já citei. Tem até um intermediário aqui na casa dos 32,80. Depois aqui então nessa periodicidade, vamos falar aqui do gráfico diário. Então temos duas tendências que vão dando de alta, que vão dando sinais de força por parte dos vendedores e consequentemente enfraquecendo a força de subida, a expectativa de subida, pelo menos a minha expectativa de subida para o papel. E aqui no gráfico diário falando de curtíssimo a curto prazo, que é aquele gráfico que você busca mais operações de swing trade, que dura ali na faixa de 3 a 10 pregões, a tendência é de baixa. Basicamente, esse movimento restabelece uma tendência de baixa, perdendo esses fundos aqui anteriores. E dentro dessa tendência de baixa, chegou em um ponto importante de suporte. Um ponto que passa por um topo lá para trás, por esse topo e por esse fundo. Bateu aqui, qual seria a alternativa de entrada? Comprar a superação da máxima de hoje. É a operação mais arriscada? Sim. Por quê? Porque a tendência é de baixa.
Então, não dá para exigir muito para cima. E você já sabe que se entrar dessa forma, você tem um risco maior na operação. Então seria a forma de entrada? Superação da máxima de hoje, 34,81. Stop lá nos 33,72, tentando pegar o quê? Um movimento de subida nessa ação, pelo menos ali para a média ou para a região de fundo anterior. Quais são as resistências intermediárias para o papel? Nem na casa dos 35,35. Tem outra aqui em torno ali dos 36,40, menos relevante, e aqui vai ficar um pouco mais relevante, 36,70 e 37,20. E os suportes que eu mencionei gira ali na casa dos 34,11 até um patamar de 33,77. A zona principal de suporte, que passa basicamente por esses dois topos aqui e esse fundo aqui. Então, de maneira geral, cenário deteriorado de curto prazo, baixista, médio, de curto a médio prazo, de médio para longo prazo, semanal e mensal, cenário de tendência de alta, mas com perda de força dessa tendência. Então, de imediato, não seria um ativo que eu entraria comprando, a não ser que seja uma das únicas opções, e a única alternativa que apoiaria justamente é comprar em cima da zona de suporte após um longo movimento de baixa, tentando pegar um próximo movimento de subida. Operação de swing trade. Para fazer compra de prazo maior semanal, aguardaria algum sinal de alta. Para fazer uma compra aqui pelo gráfico mensal, para tentar pegar um movimento que venha para cima justamente dos R$40 e buscar a região lá dos R$43,70. Uma das formas de entrada seria justamente aguardar aqui no semanal essa sinalização de alta, de fundo, para abrir essa compra e tentar levar a operação por mais meses aqui para cima, não só para os 43,70, mas para buscar aqui uma resistência lá na faixa dos R$51 até a sua máxima histórica em 52,85. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial de Banco do Brasil. Um grande abraço e até a próxima.